pessoal, beleza? Bom, nós já andamos aí bastante no nosso curso de matemática, né? Já vimos aí muita coisa, desde a matemática básica, avançando aí por porcentagem, regra de três composta, juros, simples, e falamos também já do composto. Agora nós vamos entrar numa parte que cai com grande frequência nas provas. Eu não estou falando apenas no teu edital, eu estou falando na prova. Na tua prova é quase certeza que deve ter uma questãozinha, uma não, mais de uma questãozinha envolvendo análise combinatória e probabilidade. São dois assuntos que faltam aí, a gente vê ainda, né? Tá faltando aí dois assuntos, probabilidade e análise combinatória. Nesse módulo nós vamos observar análise combinatória. Vamos observar a análise combinatória primeiro, porque análise combinatória, de certa forma, é um pré-requisito para a probabilidade. Existem questões de probabilidade que nós vamos precisar de análise combinatória para poder resolver. Tá bom? Então fica esperto, fica atento aí nesse assunto de análise combinatória. Olha só, eu já vi provas do SESC que de 7 questões, 5 foram envolvendo análise combinatória e probabilidade. Então é um assunto que cai com grande frequência, independente do concurso que você vai fazer, se você vai fazer tribunal, assembleia, carreira, né, policial, jurídica, não interessa. Se tem matemática e lá no edital tem probabilidade e análise combinatória, pode ter certeza que na prova vai ter mais de uma questãozinha envolvendo isso. Tá? Então é um assunto que nós precisamos gastar um pouco mais de tempo, é um assunto que nós precisamos dar uma atenção maior, nos dedicar aí um pouco mais, tá certo? Análise combinatória e probabilidade são dois assuntos cruciais na tua prova. Tá beleza? E nós vamos dar início agora nesse módulo, né, com análise combinatória. Tá? Vamos estudar arranjo, combinação, permutação, vamos observar todos os detalhes desse assunto. Tá? Todos os detalhes, vamos tentar aí não deixar passar nada e focar em tudo aquilo que geralmente acontece nas provas de concurso. Tá? Professor, o que mais cai? Cai arranjo, permutação ou é combinação dentro de análise combinatória? Pessoal, dentro de análise combinatória não tem isso não. Tá? Pode cair permutação, arranjo, combinação, não tem aquele que cai mais, cai tudo. Cai tudo, tá certo? Bom, mas nós vamos aqui depois que nós terminarmos aqui de estudar análise combinatória, garanto a vocês que estarão preparados para responder as questões de análise combinatória. Tá legal? Vamos lá? Vamos dar início? Vamos começar aí com a parte teórica e depois a gente observa questões de concurso. Tá beleza? Vamos lá. Olha só aí na tela e vamos dar início ao nosso estudo de análise combinatória. Bom, pessoal, olha só. Separei aqui, né, um slide bem especial para a gente estudar sobre análise combinatória. E nós vamos estar conversando sobre essa disciplina. Uma coisa muito importante que nós precisamos frisar é isso aqui, ó, fatorial. Tá bom, pessoal? Pessoal, fatorial, a análise combinatória ela não anda sem fatorial. Não anda sem fatorial. Eu vou precisar de fatorial por toda a minha análise combinatória. Por quê? Porque as fórmulas de análise combinatória, elas exigem fatorial. Tá, e o que é isso? Bora lá. Sendo n um número natural diferente de zero e maior que 1, definimos como fatorial de n a seguinte expressão. Essa aqui, ó. Se eu tenho n fatorial, o que é fatorial? Pessoal, fatorial é a multiplicação. Em outras palavras, fatorial é a multiplicação do ponto que eu tenho. Qual é o ponto que eu tenho? Eu tenho aqui o n. Então é a multiplicação dele, ó, o n aqui, por todos os anteriores a ele. Qual é o anterior a n? É n menos 1. Qual é o anterior a n menos 1? É n menos 2. Qual é o anterior a n menos 2? É n menos 3. Até chegar no 1. Até chegar no 1. Tá? É a multiplicação de todos os meus elementos a partir do ponto que foi dado por todos os anteriores a ele até chegar no algarismo 1. Vamos observar aqui alguns exemplos numéricos. Olha só. 4 fatorial. 4 fatorial. Então, qual é o teu ponto? É 4. Então, você vai multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Todos os anteriores ao 4. Quem é anterior ao 4? 3, 2, 1. Até chegar no 1. Tá legal? E quando você multiplica isso, isso vai dar 24. Então, 4 fatorial é 24. Ah, se eu tenho 6 fatorial, pessoal, mesma coisa. Que é o teu ponto? 6. Então, você vai pegar o teu ponto, 6, e multiplicar por todos os anteriores a ele. Quem é anterior a 6? 5, 4, 3, 2, 1. Multiplica tudo isso. Ó. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O resultado vai dar 720. Então, 6 fatorial é 720. Tá bom? Beleza, ótimo. Ah, então, professor, se eu tenho 3 fatorial, então isso aqui vai ser 3 vezes 2 vezes 1. É isso? Pessoal, é isso mesmo. Aí você multiplica, você tem 6. É isso mesmo. Muito bem. Perfeito.
Eu coloquei aqui uma observação, ó, uma observação que às vezes acontece, tá? Então, olha só, para n igual a zero, se o teu n aqui, ó, se o teu n for zero, nós vamos ter zero fatorial. E zero fatorial é 1, tá bom, pessoal? Por definição, zero fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1. Então, não esquece isso, tá bom? 1 fatorial é igual a 1 e zero fatorial também é igual a 1. Tá? 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é igual a 1. Nós vamos precisar disso dentro do nosso estudo de análise combinatória. Vocês vão perceber ao longo do tempo. Tá bom? Beleza. Então, pessoal, eu coloquei aqui, nesse slide seguinte, alguns exercícios que eu quero fazer com vocês. Nós ainda não entramos, de fato, dentro de análise combinatória. Nós estamos aqui observando um pré-requisito para, de fato, entrar dentro de análise combinatória com suas fórmulas, tá? Beleza? Então, eu preciso de alguns pré-requisitos, tá? E aí eu quero resolver com vocês alguns exercícios. Esses exercícios para a gente melhorar a nossa ideia de fatorial, tá bom? Eu deixei um espaço em branco aqui para que a gente possa utilizar esse espaço em branco, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, primeira questão, tá? Eu tenho, ó, A, que é 5 fatorial. Nós já vimos isso, né? 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí você multiplica tudo, isso vai dar 120. É a resposta da letra A, que é 5 fatorial. Letra B. A letra B tem 7 fatorial. Pessoal, 7 fatorial é a mesma coisa. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá certo? Então, é a multiplicação do ponto que eu tenho, que no caso é o 7, por todos os anteriores a ele. Faça essa continha aí. Faça essa continha. Você vai perceber que isso vai dar 5.040. 7 fatorial, 5.040. São coisas, pessoal, que nós precisamos, por quê? Porque estão sempre aparecendo nas fórmulas, tá bom? Isso aqui. Olha só. 6 fatorial dividido por 4 fatorial, tá? Tá legal? 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Olha só aqui para mim, rapidinho. Pessoal, nós vamos treinar aqui antes algumas coisas que estão sempre aparecendo nas fórmulas. O que está sempre aparecendo? 0 fatorial é 1, não esquece isso. 1 fatorial também é 1. Aí os fatoriais normais, né? Aí, pessoal, tem as divisões fatoriais. Divisão de fatorial, vocês vão estar sempre encontrando divisão de fatorial. Tá? Por quê? Porque as fórmulas, a maioria delas, acho que são 6 fórmulas que nós vamos estudar aqui. Das 6, 5 tem divisão. Então, nós vamos precisar observar divisão, tá? De fatoriais. É bem simples. E também quando eu tenho uma incógnita subtraída de um número. Por exemplo, x menos 5 fatorial. X menos 9 fatorial. Como é que eu desenvolvo isso? Tá beleza? Então, eu preciso observar esses detalhes para depois, de fato, entrar nas questões e observar as fórmulas, tá bom? Volta aí na tela. Bom, como é que eu faço para desenvolver a letra C, que é 6 fatorial, né? 6 fatorial sobre 4 fatorial. Bom, vamos lá. Olha só aqui. Então, na letra C eu tenho aqui, deixa eu colocar, 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Pessoal, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão desenvolver o maior. Não esquece, desenvolve o maior. Quem é o maior? 6 fatorial ou 4 fatorial? O maior é 6 fatorial. Aí você desenvolve ele até chegar no menor. Que no menor o caso é o 4. Nesse caso é o 4. Né? Aí você põe fatorial nele. Por que eu ponho fatorial aqui? Porque a partir daqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é 4 fatorial. Tá certo? Eu paro nele e coloco 4 fatorial. Porque vocês já perceberam que tem o 4 fatorial embaixo. Aí você vai cortar. E aí você vai ter que multiplicar apenas 6 vezes 5, que vai dar 30. Tá bom? Beleza? Então, se tem uma divisão de fatorial, é dessa forma que você vai resolver. Você vai desenvolver o maior. Tá? Vamos observar outro? Olha, a letra D. 5 sobre 7. Tudo fatorial, né? Então, 5 fatorial dividido por 7 fatorial. Como é que eu faço? Você pode pensar, ah, professor, o maior agora está embaixo. E agora? Pessoal, não tem problema. Segue da mesma forma. Você desenvolve sempre o maior. Quem é o maior? 7. Então, você vai desenvolver 7 vezes 6 vezes 5.
e põe fatorial nele. Desenvolve até chegar no menor que você tem para poder cortar, ó, 5 fatorial com 5 fatorial. E aí não esquece, pelo amor de Deus, quando você corta em cima fica 1. E aí vai ficar 1 sobre, aí você multiplica 7 vezes 6, 42, a resposta da letra D. Tá bom? Então esses fatoriais aí, eles são muito importantes, tá bom? Nós precisamos estar sempre lembrando deles. E aqui tem outros dois bem interessantes, ó. X menos 2 e x mais 2. A letra, eu vou colocar aqui em cima. A letra E é x menos 2 fatorial. E a letra F é x mais 2 fatorial. Beleza. E aí bota logo a letra G aqui, que é apenas x fatorial. Beleza. Como é que vai funcionar isso aí? Ó, mesma coisa, pessoal. Você vai multiplicar o ponto que você tem por todos os anteriores a ele. Aí você vai pegar o ponto que você tem, que é x menos 2, e multiplicar pelos anteriores a ele. Qual é o anterior a x menos 2? Cuidado para você não confundir e pensar que é x menos 1. Tá bom? Isso aqui é x menos 3. Ah, qual é o anterior a x menos 3? X menos 4. E aí, reticências. Tá bom? Reticências. Até chegar, por definição, né, em 3, 2, 1. Tá bom? Ó, agora eu tenho x mais 2. É a mesma coisa. Você pega o ponto que você tem e multiplica pelo anterior a ele. Quem é o anterior a x mais 2? Aí sim, é x mais 1. Quem é o anterior a x mais 1? X. Quem é o anterior a x? X menos 1. E aí, pessoal, reticências, né? Por definição, até chegar em 3, 2, 1. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para ficarem espertos e não se confundirem com isso. Na hora que tiver uma incógnita, menos um número, para você não se confundir pensando, quem é o anterior? No caso de x menos 2, é x menos 1 ou é x menos 3? É só você supor um valor para essa incógnita. Suponha que a incógnita seja 10. Aí você vai fazer, ó, 10 menos 2, 8. Né? 10 menos 3, 7. 10 menos 4, 6. E isso aqui tem que ser decrescente. Por definição, tem sempre que ser decrescente. Se foi decrescente, depois que você supôs, né, um determinado valor, tá certo. Se não, você fez de forma equivocada. Tá? Ó, vamos imaginar aqui, ó, 10. X é 10, então 10 mais 2, 12. 10 mais 1, 11. O x é 10, né? Aí 10 menos 1, 9. Olha como ficou também aqui de forma decrescente. Tá bom? Então, se você lá na hora da sua prova ficar na dúvida, então você suponha um número para a sua incógnita. E x fatorial ficou fácil. Vai ficar x vezes o anterior a x, x menos 1. Anterior a x menos 1, x menos 2. E aí, reticências, né? Vai embora, tá bom? Aí vezes, né? 3 vezes 2 vezes 1. Tá legal? Deu para entender aí essa primeira questãozinha aí, esse exercício, né, de fatorial, muito bacana, né, pessoal? Muito legal. Agora tem dois exercícios aqui, dois exemplos, ó, que são mais parecidos e semelhantes com questões de concurso, né? Como é que isso funciona? Vamos lá. A segunda questão diz assim, ó, se x mais 1 fatorial é igual a 3 vezes x fatorial, então x é igual a quanto? Bora lá, bora lá. Olha só aqui, ó, segunda questão. Tá? O que ele diz? Ó, x mais 1 fatorial é igual a 3 vezes x fatorial. 3 vezes x fatorial. Tá? Isso aqui é um fatorial, tá, gente? Ficou esquisito, né? Mas dá de entender. Bom, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Não esquece aquela dica de ter que desenvolver sempre o maior quando você tiver incógnitas, tá bom, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, x mais 1 e x. Quem é o maior? O maior é x mais 1, né? Então, você desenvolve, ó, x mais 1 até chegar no menor. Quem é o menor? Depois do x mais 1, quem é o anterior a ele? É x. Aí você põe fatorial nele. Igual a 3 vezes... Do outro lado também tem x fatorial. Tá? Aí, ó, como tem x fatorial de um lado e x fatorial do outro, corta. Tá? Corta. Simples. Aí vai ficar x mais 1 igual a 3. Né? Passando o 1 para o outro lado, vai de forma negativa, nós vamos ter 3 menos 1
2. Então, esse x aí é 2, tá certo? Ó, letra B de bola. Deu para entender? Beleza? Tranquilidade pura até aí? Maravilha, né, pessoal? Ótimo, que bom. Tá? Vamos observar mais uma questão. Agora, essa outra questão ela tem uma divisão. E nessa divisão tem duas incógnitas, né, subtraindo de números. Como é que fica? Olha só. Qual o valor de x para x menos 1 fatorial dividido por x menos 3 fatorial igual a 12? Onde x pertence a n, né, o conjunto dos números naturais, e esse x tem que ser maior ou igual a 3. Tá bom. Vamos observar como essa questão agora pode ser resolvida. Então, bora lá. Acho que dá para a gente fazer aqui. Ó. Terceira questão. Vou fazer aqui. Questão número 3. Vai ficar x menos 1 fatorial dividido por x menos 3 fatorial igual a 12. Certo? É isso que tem lá na nossa questãozinha. Tá? Então vamos lá. Vou até mudar a cor aqui. Vou escrever essa em vermelho, né? Desenvolve o maior. Agora, quem é o maior, pessoal? É x menos 1 ou é x menos 3? Pessoal, o maior é x menos 1, né? Lembrando mais uma vez, se você ficar na dúvida, suponha um valor para x e faça a subtração. Imagina que x seja 10. 10 menos 1, 9. Em cima tem 9. Embaixo, 10 menos 3, 7. Embaixo tem 7. Então, em cima é maior, porque tem 9. Então, eu vou ter que desenvolver o maior, que no caso é x menos 1. Bora lá. Vai ficar assim, ó. Vou desenvolver o maior, x menos 1. Quem é o anterior a ele? X menos 2. Vezes o anterior a x menos 2, x menos 3. Até você encontrar esse valor de baixo, ó, e coloca fatorial nele. Tá certo? Por quê? Porque você já sabe que você vai cortar, que você vai eliminar esse trem aí. X menos 3 fatorial. Isso tudo igual a 12. Certo. Aí, ó, corta esse com esse. Nós vamos ter o quê? X menos 1 vezes x menos 2 igual a 12. Certo. Aí aqui, pessoal, você já multiplica, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, menos 1 vezes x e menos 1 vezes 2. Tá certo? Você vai ter que fazer essa continha aí, ó. Então vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Beleza. Agora, menos 1 vezes x, menos x. Beleza. Menos 1 vezes menos 2. Menos com menos dá mais, né, pessoal? Menos com menos dá mais. E aí nós vamos ter mais 2. Beleza. Mais 2. Ótimo. Isso aqui igual a 12. Igual a 12. Certo. Bom, desenvolvendo isso aqui, nós vamos ter x ao quadrado menos 2x menos x, percebam, menos 2x menos x, isso aqui vai dar menos 3x, certo? Beleza? Aí, mais 2, esse 12 passa para o outro lado com o sinal trocado, vai ficar menos 12 igual a 0. Então, aqui nós vamos ter x ao quadrado menos 3x, 2 menos 12 vai dar menos 10, igual a 0. Aqui nós temos uma equação do segundo grau. Professor, uma equação do segundo grau, pelo amor de Deus. Pessoal, vocês vão ter que lembrar de Bhaskara, tá? Como é que é? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b2, menos 4ac, a fórmula, né, pessoal? Isso aqui é delta, que está dentro da raiz é delta, sobre 2a. Professor, mas pelo amor de Deus, esse negócio não era para estar diminuindo, tá aumentando. Pessoal, análise combinatória é assim. Nós vamos precisar disso aqui dentro de análise combinatória. Então, não tem que ficar aí argumentando e chorando, não. Lembra, ó, isso bem aqui. O valor que está do lado do x é a. O valor que está do lado o valor que está do lado do x ao quadrado é a. O valor que está do lado do x é b. E o valor que está isolado aqui, sem nenhum x, é c. Tá? Então vamos lá, menos b, menos da fórmula com menos do 3 aqui vai ficar positivo. Então vai ficar 3, mais ou menos, raiz quadrada de quanto? B2, né? Menos 3 ao quadrado. Menos 4
A é quanto? A é 1 e o C é menos 10. Beleza. Sobre 2A. 2A. O A é 1. Não esquece, ó. Não esquece. Porque, ó, deixa eu colocar bem aqui rapidinho, ó. Quando eu tenho assim, ó, x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Tá certo? Isso aqui é 1, né? É o meu A. Menos 3 é o meu B. E o menos 10 é o C. É isso que eu estou pegando aqui e jogando lá na fórmula de Bhaskara. Tá bom, pessoal? Então, continuando, nós vamos ter 3 mais ou menos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, pessoal, vai dar 9. 9, né? Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 vezes 10 vai dar 40. Aí 9 dentro da raiz é 9 mais 40 vai dar 49. E a raiz quadrada de 49, pessoal, é 7 sobre 2. 2A, né? 2 vezes 1 é 2, então vai dar 2. Então aqui nós vamos ter duas raízes, porque é uma equação do segundo grau. X', nós vamos ter 3 mais 7 dividido por 2. Isso vai dar 10 dividido por 2. Isso vai dar 5. E nós vamos ter outra raiz. A outra raiz, né, é 3 menos 7, é o outro sinal, dividido por 2. Vai dar menos 4, dividido por 2, vai dar menos 2. Beleza. Então, eu vou sempre encontrar duas raízes, né, duas respostas que satisfazem a minha equação de segundo grau. Mas a minha questão lá atrás está dizendo, ó, que o x tem que ser maior que 3, maior ou igual que 3. Então, esse 2 aqui não serve, porque é menor, e a resposta é 5, tá certo? A resposta dessa questãozinha aí é 5. Não tem alternativa, né, pessoal? Mas aqui a resposta é 5. Beleza? Deu para entender aí tudo direitinho? Tudo tranquilo? Tá certo? Então, fatorial é isso. Não esqueçam fatorial. Esse momento aqui foi para a gente lembrar de fatorial, que é a multiplicação do ponto que eu tenho por todos os anteriores a ele. Até chegar no algarismo 1. Não posso esquecer isso. Não posso esquecer isso. Tá legal? Porque nós vamos já entrar dentro de análise combinatória de fato e nós vamos precisar de fatorial. São algumas coisas que nós precisamos lembrar. Outra coisa que nós precisamos lembrar é o princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. Em outras palavras, vamos lá, vamos ler. Vamos primeiramente ler aqui a definição, ver o que essa definição está me dizendo. Tá? Diz assim, ó, se um primeiro acontecimento pode ocorrer de P1 modos diferentes, um segundo acontecimento de P2 modos diferentes e sucessivamente, um enésimo acontecimento ocorrer de Pn modos diferentes, sendo P1, P2, Pn eventos independentes, então o número de modos diferentes de ocorrer N acontecimentos é P1 vezes P2 vezes P3 vezes Pn. Certo, pessoal? Em outras palavras, essa teoria está te dizendo que é para você multiplicar os acontecimentos. A quantidade de acontecimentos. Por exemplo, as possibilidades que eu tenho de viajar de avião, né? No ano. Vamos imaginar que eu vou fazer 3 viagens no ano. 3 viagens. A primeira viagem eu tenho 3 companhias aéreas que cobram o percurso. A segunda viagem eu tenho 4 companhias aéreas que cobrem o percurso. E a terceira viagem eu tenho 2 companhias aéreas que cobrem o percurso. Então, na primeira viagem eu tenho 3 companhias, na segunda eu tenho 4 e na terceira eu tenho 2 companhias. Então, ó, o que acontece? Eu multiplico as possibilidades. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Isso significa dizer que eu tenho 24 possibilidades, né? 24 maneiras diferentes de realizar essas 3 viagens durante o ano. Tá bom? Então, o princípio fundamental da contagem é esse. Pessoal, isso vocês sabem fazer. Eu tenho certeza que vocês lembram do princípio fundamental da contagem. Olha só. Vamos imaginar essa situação aqui. Ó. Vamos imaginar que isso aqui que eu estou fazendo, esses pontinhos aqui, são filas de uma sala de aula. Carteiras enfileiradas. Carteiras enfileiradas, ó. Beleza? Carteiras enfileiradas. E aí, vamos imaginar que eu peço para vocês contarem. Pessoal, quantas carteiras tem aqui? Eu tenho quantos pontinhos aqui?
uma coisa que você vai fazer com certeza e que é muito comum. Você não vai sair contando assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Um por um, você não vai fazer isso. Como é que você vai fazer? Você vai contar quantas carteiras tem aqui na horizontal. Tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. E quantas carteiras tem aqui na vertical? Tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai multiplicar as possibilidades. 6 vezes 5, 30. Isso é o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, pessoal, é simplesmente isso. Olha aqui para mim rapidinho. Pessoal, o princípio fundamental da contagem é simplesmente a multiplicação das possibilidades. Eu preciso aqui conversar com vocês a respeito disso, para a gente interagir um pouco mais aqui, né, olhando aqui no olho de vocês. E a gente está conversando aqui, isso vai melhorando o nosso entendimento. O princípio fundamental da contagem diz isso, que eu tenho que pegar as minhas possibilidades e multiplicá-las. Nós lemos lá uma teoria que diz um monte de coisa, P1 vezes P2 vezes PN, multiplicar esses P's. Resumindo, é a multiplicação das possibilidades. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa queira presentear alguém. E esse presente vai ser de duas formas. Ou ele vai dar, na verdade, caixas de chocolate e buquê de flores. Um homem vai presentear uma mulher dessa forma. Ele quer dar caixa de chocolate e buquê de flores. Ele vai no lugar onde vende caixa de chocolate e buquê de flores e observa que tem 4 tipos de caixas de chocolate diferentes, 4 tipos de caixa e 3 tipos de buquê de flores diferentes. Então, de quantas formas diferentes essa pessoa pode presentear? Pessoal, 4 vezes 3, 12. Simples, não tem mistério, o princípio fundamental da contagem. Entenda uma coisa, muitas questões de arranjo e de combinação são resolvidas através do princípio fundamental da contagem. Principalmente as de arranjo. Digo mais, as de arranjo e as de permutação, todas elas dá para a gente resolver através do PFC. Chamado PFC, princípio fundamental da contagem. Então, é algo simples. Poxa, professor, mas isso é muito fácil, é só multiplicar as possibilidades. É muito simples. Beleza. É muito simples mesmo. Mas existem questões que irão ser resolvidas com essa simplicidade bem aí. E de forma simples. Só que a questão não vai deixar você perceber toda essa simplicidade. E aí você vai ter que estar ali preparado, ter todo aquele jogo de cintura para poder desenvolver a questão através do PFC. O que eu quero que vocês entendam agora, nesse momento, é fatorial, a multiplicação do ponto por todos os anteriores a ele, e o princípio fundamental da contagem, o PFC, que é a multiplicação das possibilidades. A multiplicação das possibilidades, tá bom? Vou encerrar esse momento por aqui. No próximo bloco a gente continua com o PFC, resolvendo exercícios e observando o PFC na prática de exercício, para depois a gente pegar isso e complementar lá dentro de análise combinatória. Beleza? Então, eu aguardo você no próximo bloco. Um abraço e até lá. Valeu!